um x tendendo a zero é mais infinito, quando eu puder fazer isso aqui tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de zero. Isso não é operação aritmética. Calcular limite não é calcular divisão. Não necessariamente. Tá? Isso aqui é o que está acontecendo com essa função, com essa expressão, quando o x está se aproximando de zero. Ela está crescendo, vamos dizer, ela está explodindo, ela explode, né? O limite é mais infinito. Mas existe uma definição precisa para isso. Por isso é que precisa da definição, tá certo? Para você ter significado na igualdade. Tá? A lista. Eita. Todos aqui que fizeram segunda chamada já pegaram a sua prova? Isso aqui são a segunda chamada. Ó. Já pegaram? É para quem fez segunda chamada. São as provas de quem fez segunda chamada. Manda para... Quem faltou? Quem falta? Quem? Por quê? Não. Mensagem quem fez. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo. Eu não vou apagar a definição, mas considere esse exemplo aqui. Aí vocês vão entender. Dois exemplos. Primeiro, tá? Ó. Olha aqui, ó. Tá? E é igual a 1 menos 3x menor que 2. Tá bom? Tá certo? Tens 2 pertence ao domínio de F. Olha aqui, ó. 2 pertence ao domínio de F. Não? E 2 pertence ao domínio de F. Eu pergunto a você. Igual a... Vou pegar isso. 1 é igual a 2. Vou pegar assim, ó. Tá bom? Eu pergunto a você. Hã? Não é essa não. Não é esse exemplo não. Eu quero outro exemplo. Eu quero outro exemplo. Depois eu vejo isso, tá? Seja... Ó. Seja f de x igual a... Ó. Raiz cúbica de... Depois eu volto a esse exemplo. Raiz cúbica de x2. Qualquer que seja x diferente de zero. Bom? F de x igual a raiz cúbica de x2. Qualquer que seja x diferente de zero. Tens f contínua em zero. Porque isso aqui é a composição de funções contínuas. Essa função contínua, f é contínua em zero. Agora observe o seguinte. Quem é limite com x tendendo a zero pela direita de f de x menos f com x tendendo a zero. Quem é isso? Isso é limite com x tendendo a zero de quê?
da raiz cúbica de x2 sobre x, que é, portanto, o limite com x tendendo a zero de... Aí fica raiz cúbica de x2 sobre raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x2. Aí então isso aqui fica o limite com x tendendo a zero de 1 sobre raiz cúbica de x. Só que com x 1 sobre raiz cúbica de x. Mas com x tendendo a zero pela direita, raiz cúbica. Acontece que com x tendendo a zero pela direita, o limite dá mais infinito. Com x tendendo a zero pela direita. E com x tendendo a zero pela esquerda, né? Limite com x tendendo a zero pela esquerda, de f de x menos f de zero sobre x menos zero, isso é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de quem? De 1 sobre a raiz cúbica de x, que dá quem? Menos infinito. Logo, não existe esse limite, ó. Ei. Brincadeira, né? Logo, não existe, presta atenção no serviço. Logo, não existe o limite com x tendendo a zero de quê? De f de x menos f de zero sobre o quê? X menos zero. Não existe esse limite. E assim não tem reta tangente vertical. E assim não há reta o quê? Tangente o quê? Vertical no ponto 0, f de 0, que é o 0, 0. Agora, o gráfico dessa função é assim, ó. O que significa, ó, raiz cúbica de x2, você sabe o que é que significa esse limite lateral aqui ser mais infinito? Significa o seguinte. Significa que raiz cúbica de x2 está chegando aqui, tangenciando aqui verticalmente. Mas tangenciando verticalmente pela direita. E sabe o que significa esse aqui, com x tendendo a zero pela esquerda ser menos infinito? Significa que tá chegando aqui, tangenciando aqui pela esquerda. Mas isso não torna essa reta uma reta tangente vertical, porque não tem tangente. Tangente é tangente. Aqui eu não tenho tangente, aqui eu tenho um bico. Preste bem atenção à definição. Essa reta vertical é dita tangente ao gráfico de f no ponto P, f de P, quando esse limite é mais infinito ou é menos infinito. Se ele é mais infinito pela direita e menos infinito pela esquerda, ou o contrário, não tem um limite. Tá certo? Que é o caso aqui. Você entendeu? Tem que prestar atenção bem à definição. Da definição sai isso. Não há reta tangente vertical. O que há é a reta tangente vertical pela direita. Tá certo? Ó. Dizemos que a reta vertical é tangente ao gráfico de f no ponto PF de P. Vou até completar aqui para não escrever nada. Pela direita. Pela direita, quando esse limite aqui é mais infinito ou ele é menos infinito. Tá certo? Hã? Mas quando o limite pela direita é mais infinito ou pela direita é menos infinito.
Aí é uma reta tangente pela direita, uma reta tangente vertical pela direita, como é o caso aqui, ó. Qual é o limite pela direita disso aqui? Qual é? Então você tem uma reta tangente pela direita, tá? E você diz que essa reta é tangente pela esquerda quando? Quando aqui for menos, tá certo? Ou seja, você diz que é tangente pela esquerda, pela esquerda. Estou com preguiça de escrever tudo de novo. Pela esquerda, quando esse limite é mais infinito ou esse é menos infinito. Então, observe, ó. Aqui é um caso em que as retas tangentes verticais pela direita e pela esquerda, elas são o quê? Iguais. Mas não há tangente vertical. Porque para ser tangente vertical, o limite total tem que ser mais infinito ou menos infinito. Entendido? 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 Olha a sutileza. Olha, tira isso aqui. Ela é tangente no ponto quando esse limite sem isso aqui é mais infinito ou é menos infinito. Ela é tangente pela esquerda no ponto P, F de P, quando F é contínuo. Eu tenho que botar aqui. Tenho que botar bem direitinho. Esqueci um detalhe. Para você entender. Dizemos que F é tangente ao gráfico de F no ponto P, F de P pela esquerda, quando F é contínua em P pela esquerda, quando F é contínua em P pela esquerda, e o limite com x tendendo a P pela esquerda de F de x menos F de P sobre x menos P é mais infinito, ou o limite pela esquerda. Pela esquerda é o quê? Menos. Quando esse limite é mais ou menos infinito. Aí você tem uma reta tangente vertical pela esquerda. Análogo, você tem a definição de reta tangente vertical pela direita. Quando F é contínuo em P pela direita, e o limite com x tendendo a P pela direita é mais infinito ou é menos infinito. Aqui é uma função, ela tem reta tangente vertical pela direita. Não tem? Porque esse limite dá quanto? Mais infinito. Então a reta x igual a zero, que é essa reta, é uma reta tangente vertical pela direita. Ela também é uma reta tangente vertical pela esquerda. Mas ela não é reta tangente vertical. Porque para ser reta tangente vertical, esse limite aqui tem que ser mais infinito ou menos infinito. Não é nem reta tangente, né? Não é reta tangente. Não é. Ela é reta tangente pela direita. É uma reta tangente vertical pela direita. É uma reta tangente vertical pela esquerda. Mas ela não é reta tangente, porque não tem tangente aqui. Tem um bico. Você entendeu? É uma questão conceitual. Diga. Os dois ali, o P está para a esquerda. Hã? Ele está para a esquerda no dois. Mas meu filho. É isso. Quando o limite é mais infinito ou é menos infinito. Olha esse desenho aqui, ó. Olha esse desenho aqui. Se eu desenhar aqui, você vai entender. Ó, olha aqui. Ó.
Ok. Você que faz isso. Qual é o limite? Qual é o limite pela esquerda? Qual é? Mais infinito. Qual é o limite pela direita? Então tem reta tangente vertical pela direita e pela esquerda, mas tem reta tangente no ponto? Não. Porque o limite pela direita precisa ser igual ao limite pela esquerda, para ter o limite. Entendiram? A questão de definição. Aqui eu tenho uma reta tangente vertical pela esquerda, eu tenho uma reta tangente vertical pela direita, é a mesma reta, mas essa reta não é reta tangente. Porque para ser reta tangente, é preciso que o limite no ponto seja mais infinito ou menos infinito. Tá certo? Tá bom? Bom, agora uma outra coisa, para ficar bem claro. Mais infinito. Olha a definição. Não é tangente vertical, né? Como é, cara? Quando é 2, Não. Se o limite pela esquerda for mais infinito e o limite pela direita for menos infinito, não tem reta tangente vertical. Tem reta tangente vertical pela direita e pela esquerda. E é a mesma reta, mas não tem reta tangente vertical. Para ter reta tangente, o limite no ponto tem que ser mais infinito ou ser menos infinito. Se pela direita é mais infinito e pela esquerda é menos infinito, não há o limite. Entendido? Ficou claro? Agora, observe, ó. Observe essa função aqui, bem simples, ó. Seja f de x igual a x mais 1, se x é maior que zero, dá assim, 0, se x é igual a zero, tá bom? E x menos 1, se o x é menor do que zero. Bem simples esse exemplo, ó. Ó, me diga uma coisa. Quem é limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero com x tendendo a zero pela direita? Quem é? É o limite com x tendendo a zero pela direita de quem? X mais 1 sobre x. Quanto é que dá esse limite? Quanto é que dá esse limite? Hã? Mais infinito. Tá? E quem é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de f de x menos f de zero sobre x menos zero? Quem é? É o limite com x tendendo a zero pela esquerda de quem, ó? X menos 1. F de zero é zero. X menos 1 sobre o quê? Sobre x. Quanto é esse limite quando x tende a zero pela esquerda? Não. O numerador tem limite menos 1. O denominador tende a zero por valores negativos. Então, quanto é que dá o limite? Mais infinito. Então, eu tenho reta tangente o quê? Vertical, certo? Não. Eu não tenho reta tangente vertical. Olhe bem a definição, ó. Olhe bem a definição. Vou botar a definição. Seja o P o numeral, dizemos que P é reta tangente ao gráfico de F. Eu vou tirar pela esquerda, como estava, que era a definição horizontal. Quando?
F é contínua em P, F é contínua em P, tá a definição total. F é contínua em P, é a primeira definição que apareceu.